Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre necessária. A minha palavra aqui é apenas o pontapé inicial para acionar a palavra que cada um de vocês naturalmente tem para dar, como resposta desejável e necessária à palavra de Deus por excelência que nós acabamos de escutar. Mesmo em nosso silêncio, nenhuma palavra das Sagradas Escrituras que chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, deve passar em brancas nuvens. É uma provocação salutar, é um desafio saudável a que nós possamos melhorar a partir da escuta que fazemos dela, a partir da interpretação que somos capazes de ter, mas sobretudo a partir da aplicação que cada um também é chamado a fazer dela em sua vida concreta. O texto de hoje é um texto muito importante. Ele tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa atualidade. Vocês podiam perguntar, mas que texto não tem a ver com a nossa atualidade? Todo o Evangelho, toda a Bíblia diz respeito a nós e ao nosso modo de viver. Aliás, eu sempre digo e repito, nós não lemos a Bíblia para entender de Bíblia. Isso os biblistas devem fazer. Nós, povo de Deus, lemos a Bíblia para entender melhor a vida, a nossa vida, e ver de que maneira ela nos inspira a que nós sejamos melhores, possamos evoluir, crescer e nos aproximar daquele ideal de vida sonhado por aquele que nos trouxe a mesma vida. Então aqui, algumas pessoas vão até Jesus Cristo para falar de alguns crimes que aconteceram das mãos dos grandes acerca dos pequenos que foram maltratados, pisoteados ou mesmo dizimados. E Jesus Cristo pergunta, uma pergunta importante para todos nós: vocês acham que essas pessoas que morreram, assim meio gratuitamente, bestamente, elas são mais pecadoras e mais merecedoras dessa tragédia, dessa morte, do que vocês que ficaram vivos, ou do que todos os outros que estão no mundo e não tiveram o menor infortúnio por isso que lhes aconteceu? Não. E Jesus Cristo vai citando outros casos, de outras tragédias naturais ou provocadas, onde muita gente morre de uma só vez. Eu e vocês conhecemos essas tragédias. Todos os dias elas estão estampadas nos noticiários dos mais diferentes canais de TV e da internet. Tragédias por cima de tragédias, que matam centenas, às milhares de pessoas num só momento. Então o Evangelho nos coloca diante das tragédias humanas, as de ontem, as de hoje e naturalmente
as de sempre, porque sempre haverá tragédias na nossa jornada. A pergunta é: o que é que as tragédias nos querem dizer? O que é que elas nos ensinam? O que é que nos tem a oferecer para o nosso crescimento, para o nosso entendimento? Qual é a sua dimensão instrutiva, pedagógica? Porque as coisas nesse mundo não existem por acaso, e elas precisam ser percebidas, compreendidas e assimiladas exatamente no seu intuito original, lá no seu comecinho. Porque se assim o fizermos, nós não passaremos em brancas nuvens por elas, aprenderemos alguma coisa, e elas não passarão em brancas nuvens por nós, nos ensinarão aquilo que vieram para nos ensinar, porque tudo veio para isso. E aí as primeiras coisas que a gente pode tirar como conclusão: tudo nesse mundo tem um propósito. Parece chover no molhado dizer isso para vocês, mas às vezes é do óbvio que a gente precisa. Tudo nesse mundo tem um propósito. Não está nada deslocado, não está nada isolado, sozinho, solitário. Nada acontece gratuitamente. Tem um propósito, tem uma finalidade, tem alguma coisa a nos dizer de importante. As coisas grandes e as coisas pequenas, algumas delas aparentemente inúteis, banais, bobas, mesmo estas têm um propósito. As coisas boas, as coisas menos boas e aquelas que são terríveis e absurdas. As tragédias da vida. Para isso, nós precisamos ter uma postura sempre muito aberta e acolhedora diante da vida, acolhendo-a como ela é, não como nós temos a intenção de que seja, acolhendo do jeito que ela vem. E a vida, ela é preponderante, ela se impõe naturalmente. Nós é que às vezes criamos a ilusão e vivemos nessa ficção de que nós controlamos a vida, de que nós a dominamos com a nossa vã inteligência e com a nossa força humana. Naturalmente que não. A vida vem do jeito que ela é, se instala do jeito dela, no tempo dela, e oferece para nós aquilo que ela tem para oferecer naquele exato momento. E nós é que temos que arcar com ela, e não o contrário. Porque nenhum de nós tem uma vida sua para chamar de sua, uma vida particular. A vida é quem nos tem. E é por isso que a gente deve reverenciar a vida, baixar a cabeça diante dela, humildemente acolhê-la na sua preponderância, na sua totalidade. Quem de nós está livre de um acidente? Absolutamente ninguém. De um raio. Antigamente eu cresci ouvindo dizer que um raio não cai no mesmo lugar ao mesmo tempo, 2 vezes. Tem raio cair 4 vezes no mesmo canto. Então saia daí, pelo amor de Deus. Você não está livre porque a primeira vez já aconteceu. As coisas mudaram. Quem de nós está livre de uma doença terminal? Absolutamente ninguém. A gente nunca sabe o que a gente carrega dentro do corpo da gente, no organismo da gente. Aqueles 2 médicos que se encontram e aí um pergunta para o outro: e aí, como é que você está? Ele disse: assintomático. Porque é isso que o médico sabe, não tem sintoma nenhum, mas a falta de sintomas não indica necessariamente falta de enfermidade. Quem de nós está livre de uma perseguição, sem ver nem para quê, de uma inveja, de um ciúme daqueles atroz que é capaz de matar ou morrer, de uma intriga sem sentido, um alimento contaminado? Quantas pessoas morrem porque comeram em algum lugar inocentemente, acreditando que não havia nenhum problema? Quem de nós está livre de um vírus, e nós passamos por essa experiência mortal? Quem de nós está livre de uma guerra? Eu fico imaginando quando vejo as notícias de guerra, comunidades inteiras, grupos inteiros de famílias confinados num lugar por conta de uma guerra que elas não criaram, nunca quiseram, mas alguém criou essa guerra. Às vezes uma pessoa só, um tirano só, envolve todo mundo naquela confusão e naquela probabilidade muito real de morte. Nenhum de nós está livre absolutamente de nada. Por isso mesmo, diante dos acontecimentos, ao invés da gente perguntar, como geralmente perguntamos,
Por que é que isso aconteceu comigo, logo comigo? Eu não mereço isso. Aí a gente pode até enumerar: eu faço isso, faço aquilo, mais aquilo outro, eu vou à missa, eu rezo, eu pago meu dízimo, eu sou tão direito, tão ético, tão correto. E de repente aconteceu isso comigo, com meu filho inocente, com meu pai, que é um santo homem, com minha mãe querida. A pergunta está errada, e quando a gente faz pergunta errada, a gente obtém resposta igualmente errada. A pergunta é: o que é que essa coisa que me aconteceu agora, de tão ruim, que nunca me aconteceu antes, quer me ensinar que todas as outras coisas que me aconteceram até então não me ensinaram ainda? Eu tenho que aprender alguma coisa com isso, não é possível. Quando eu faço a pergunta certa, naturalmente eu obtenho a resposta certa. E aquela tragédia não me parece tão ruim, tão negativa, tão assoladora como antes, com a pergunta errada, parecia. Agora é uma palha da qual eu posso tirar ouro, porque toda palha reluz. E é preciso tirar o melhor das coisas, mesmo das coisas menos boas e daquelas que não parecem nadíssima interessantes para nós. Aliás, eu acho que não são as coisas que nos acontecem, que nos incomodam, que nos afetam, mas é a interpretação que nós fazemos dessas coisas. É como nós as recebemos. Às vezes uma mesma tragédia para duas pessoas que as vivem, que as experimentam, essas mesmas tragédias têm interpretações muito díspares, quando não contrárias, na cabeça das duas pessoas. Sinal de que as coisas objetivamente não nos atingem, embora nós, na nossa subjetividade, podemos nos deixar ou não afetar por elas, com maior ou com menor intensidade, e assim que nós o fazemos. Porque, por exemplo, para uma pessoa desatenta, a morte de uma lagartazinha é só a morte de mais um bichinho, não significa nada. Mas uma pessoa atenta e consciente, a morte de uma lagarta é o nascimento de uma borboleta. É a metamorfose que a natureza, de forma bela e viscosa, nos apresenta como um sinal de que a vida é tão dinâmica como é. Então é preciso que estejamos atentos naturalmente. Isso vale igualmente para a perda do emprego, para o fracasso de uma relação matrimonial, a perda de um ente querido que nos deixa numa morte abrupta e sem aparente sentido. Quando a gente olha e pergunta o que é que isso me quer dizer, a gente aprende. E aprende na medida e na proporção do tamanho daquilo que nos acontece. Uma coisa pequenininha nos oferece um ensinamento pequenininho. Uma coisa mediana, um ensinamento mediano. Uma coisa enorme nos apresenta vantajosamente um ensinamento enorme. E às vezes essa tragédia, quanto maior, mais nos alavanca, mais nos impulsiona, mais nos joga para frente, mais nos ajuda a caminhar. E às vezes dá os saltos de qualidade da vida que nós passamos anos emperrados sem dar, graças a uma coisa aparentemente negativa. Interpretá-la corretamente, favoravelmente, e trazer para nós a lição que indubitavelmente ela nos oferece. Segunda lição do Evangelho de hoje: as tragédias não são responsabilidade de Deus. E às vezes nós perguntamos muito, não é? Mas por que Deus permitiu isso? Meu Deus do céu, como é que foi acontecer isso? A gente está sempre culpabilizando a Deus, ou então um outro ente maior do que nós. Nós nunca pegamos naquilo e trazemos para nós como responsabilidade nossa. Sempre desviamos essa responsabilidade para Deus ou para outras pessoas. Então, as tragédias são da nossa própria responsabilidade humana, direta ou indiretamente. Consciente ou inconscientemente, nós criamos as nossas próprias tragédias. Então não são castigo de Deus, não são espécie de represália, de vingança de Deus pela nossa forma de agir ou pelo nosso suposto ou eventual pecado em demasia. Tiremos isso do raio de compreensão da gente de uma vez por todas, porque esse não é, nunca foi e nunca será o modus operandi de Deus. Deus não age assim.
Deus não trabalha assim. Isso não combina com Deus, não é compatível com a ideia mesma que nós temos da divindade. Nós não sofremos porque merecemos sofrer. Tem pessoas que acham que algumas pessoas sofrem muito, morrem desse jeito e de outro jeito, porque elas estão de alguma forma pagando por alguma grande culpa que acumularam ao longo dos seus dias. E os outros, quem sabe, que são poupados disso, então são poupados por merecimento pela vida boa, digna, correta, justa, ética que levam, sem nenhum pecado ou com pouquíssimos pecados. As tragédias, repito, e nós sofremos ou morremos, não é porque somos menos amados por Deus ou abandonados por Ele, por conta daquilo de ruim que nós fizemos ou do número de pecados que nós cometemos. Nós sofremos por uma razão muito simples e fácil de se entender, porque nós somos seres humanos, só isso. Sofremos porque nós fomos feitos de um barro que é frágil, basta bater nele que ele racha, e se não tiver cuidado ele quebra, e se a pancada for maior ele esfacela completamente. É isso que acontece com todos nós, independentemente de um juízo moral que se faça e se aplique àquele ou àquela outra. Isso não entra no resultado prático, concreto, tangível daquilo que tragicamente nos possa atingir ao longo dos nossos dias. É assim que nos acontece. Lembro-me, às vezes, não sei se acontece com vocês, a gente vai num funeral, imaginemos de um filho querido que morreu com 20 anos num acidente, ou de uma bala perdida, uma adolescente, ou qualquer pessoa que a gente acha que não estava na hora de ir, na percepção equivocada da gente, porque a hora da gente é a hora que a gente vai, não tem como ser diferente. E a gente quer consolar o familiar, às vezes o pai, a mãe, às vezes o avô, a avó, já idosos, doentes. Às vezes alguém que saiu da sua cama de prostração ou da sua enfermidade no hospital e veio ali só para o velório daquela pessoa, tamanha a tragédia. E a gente não tem o que dizer, às vezes abraça e diz, olha, é uma pena, viu? Mas é porque Deus gosta muito dele. E por isso que o levou cedo, jovem, assim, novinho como ele é. Agora imagine um absurdo, você dizendo isso para a avó que tem 87 anos, é como se passasse na cara dela, Deus não gosta nada da senhora. A senhora está aqui até agora, não presta para nada. Agora dele, levou muito cedo, bem novinho, com 19 anos. Se você não tem o que dizer, pelo amor de Deus, fique calado. Fique calado, dê um abraço, fica ali um pedaço, chore junto. Só o seu silêncio, a sua presença silenciosa já vai dizer tudo e mais alguma coisa que suas palavras, muitas vezes desavisadas, desatentas, inconscientes e inconsequentes, possam dizer. Calar-se nesse momento é tudo que a pessoa precisa, porque já disseram tudo para ela e mais alguma coisa sobre aquilo. Ela mesma já sabe de tudo e mais alguma coisa ao longo da sua vida. Fiquemos de uma forma diferente diante dessas pessoas. Depois, terceira lição, o Evangelho nos diz que nós devemos superar a tentação de procurar os culpados pelas tragédias que nos acontecem, de ficar parados naquele nível das desculpas, das justificativas, dos argumentos, das explicações para os fatos, das lamentações, o que é muito pior. Aprender a não chorar o leite derramado o tempo inteiro. Isso não vai adiantar, já foi derramado. É tirar a leiteira, passar uma aguinha, se tiver leite, coloque uma nova quantidade de leite ali, acenda o fogo e agora fique mais atento para não se derramar outra vez, que basta um piscar de olhos que a coisa acontece. Então é preciso que a gente não fique paralisado em busca dos culpados. E às vezes quando a gente tem uma relação menos boa, tem uma briga, uma confusão, vamos colocar pessoa a pessoa, imaginemos marido e mulher, ou noivo e noiva, pessoas que se gostam, amigos e amigas, e aí houve um problema, alguém fez uma coisa que você não gostou de jeito nenhum, aí você se afasta, se intriga, entre aspas, né? E não procura mais a pessoa. E aí tem um amigo comum aos dois que vai lá para fazer a mediação, diz, mas procure,
A amizade de vocês era tão bonita, o amor de vocês é uma coisa tão grande. Por causa de uma bobagem dessa, mas não fui eu quem começou, foi ele. Então, se foi ele quem começou, ele que vem pedir desculpas para a gente reatar e ter uma possibilidade de conversa outra vez, ou de amizade de novo. Não fui eu quem comecei essa confusão, mas eu posso terminá-la e eu vou acabar com ela. Não importa a origem dela, o que importa é que ela está me incomodando, está me atrapalhando, e sou eu a vítima maior, porque eu sou mais emotivo, eu sinto mais isso, talvez tenha mais consciência do que ela, então sou eu que vou pôr um fim nisso, e acabou a história. Não importa quem começou, importa é quem vai terminar com essas pequenas tragédias que muitas vezes somos nós quem criamos, porque elas não existem de fora para dentro. Então trata-se de procurar agir a fim de que as tragédias não se repitam e não morra mais gente. Jesus diz: se vocês não se converterem, vão todos morrer do mesmo jeito. Mudar a nossa forma de relação com as tragédias, para que elas, ainda que aconteçam e continuem acontecendo, não nos atinja da mesma forma que eventualmente nos atingiria antes, se tivéssemos uma vida mais desatenta. É preciso essa atenção. Quarta lição: não importa o quanto agimos errado no passado, o fundamental é agirmos corretamente agora. Porque às vezes a gente fica acreditando as tragédias atuais às coisas ruins que nós eventualmente fizemos no passado. Quem de nós não fez coisa ruim no passado? Quem de nós não errou no passado? Um passado recente ou remoto. É aquela história: quem não tem pecado atire a primeira pedra. É preciso que a gente se desarme, porque o nosso teto é de vidro, por isso não podemos atirar pedra em ninguém, mas também o teto dos outros é igualmente de vidro. Então vivamos nessa humildade, sabendo quem somos nós, mas não acumulando nenhuma culpa para além daquela que é necessária em virtude dos nossos erros pregressos, nossos erros do passado, de maneira alguma. A parábola da figueira, que está aqui no Evangelho, é um exemplo disso. Não importa o quanto nós fomos inúteis, maus ou improdutivos até agora na nossa vida, Deus está disposto a nos dar sempre uma nova chance. Ele aposta em nós até o último momento. Nenhum de nós é um caso perdido para Deus, nunca. 80 anos, 90 anos de uma vida miserável, mas eu estou vivo, e a qualquer momento um milagre pode acontecer. E o milagre nunca acontece por uma demanda apenas de Deus, uma vontade de Deus, uma graça de Deus. O milagre é sempre fruto dessa aliança que Deus estabeleceu desde sempre conosco. Então a parte de Deus está sempre feita, agora a nossa parte tem que ser feita. Com 80, 90 anos, a gente tomou uma decisão diferente, pegou na vida de uma forma diferente, e aí é isso que importa a Deus. Deus não quer saber do que a gente fez lá para trás, quer saber da sua disposição em fazer alguma coisa distinta agora. Esse agora nos pode salvar. Aquilo que a vida inteira nos condenou, o agora pode ser a nossa salvação. Não importa qual a sua idade e a sua vida equivocada construída até aqui. Esse é o seu momento, porque esse é o momento de Deus. Deus não é passado, nem mesmo futuro. Ele é presente, permanente e contínuo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, e antes de o fazer, ele pergunta: Senhor, a quem eu devo avisar? Quando me perguntaram quem foi que lhe deu esses mandamentos, e é o que é que Deus diz para ele: diga que eu sou aquele que é, e pronto. Deus é aquele que é. Ele é agora com vocês, é agora comigo, e é agora que a nossa vida se resolve. Não é amanhã e não foi ontem, é agora. Resolvamos a nossa vida, façamos o melhor que nós podemos agora, naturalmente, e vai estar tudo certo. James Sherman, que foi um estadista americano, foi vice-presidente americano no começo do século passado, ele dizia uma coisa que hoje
de forma equivocada é atribuída a Chico Xavier, mas nunca foi dele. A frase é desse estadista que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Nem que o seu fim seja hoje à tarde, mas você fez um novo fim começando agora. Nunca é tarde para a gente começar. Eu, quando estava em Portugal, o padre Zé Honor emocionou, celebrou uma idade, não sei se eram uns 80 anos, e eu mandei uma mensagem para ele no outro dia, atrasado, passou-me o dia dele, e ele disse: emocionou, 1000 perdões, o senhor celebrou o aniversário hoje de 80 anos, e eu passei o dia inteiro me lembrando ontem, mas acabei não mandando mensagem para o senhor, estou um dia atrasado. Ele disse daquele jeito bem pausado dele e convincente: Padre Raimundo Elias, a bondade nunca se atrasa. A bondade que você fizer hoje não está atrasada nem um minuto, quanto mais 10, 20 ou 30 anos. É a hora dela, porque foi nessa hora que você despertou para fazê-la. Então está tudo ok, não tem nada errado, está tudo nos conformes, graças a Deus. E aí, por último, as tragédias são um convite para que nós aceitemos o inevitável na nossa vida. Aceitar as coisas como elas são, eu acho que é um ato de inteligência e, ao mesmo tempo, é uma fonte de serenidade e de paz. O grande problema da gente, via de regra, reside nessa luta interminável, da qual nós sairemos sempre fracassados contra aquilo que a gente não pode deter, contra aquilo que a gente não pode evitar de maneira alguma. Então, sofrimento, solidão, absurdos e morte, a gente não pode evitar. Acontecem a 3 por 4. Então, o segredo da serenidade é cooperar com o inevitável, que às vezes nos parece também inaceitável. Mas cooperemos. Lembrem-se daquela oração da serenidade que todo mundo conhece: Senhor, dá-me coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, o que não é tão fácil como parece. Todos os dias nós devemos perguntar isso: o que é que eu posso e o que é que eu não posso? Porque às vezes a gente se mete a fazer o que não pode e perde a vida inteira tentando fazer isso. E deixa de fazer o que pode, gastando tempo com o que não pode. E a vida vira uma tragédia pessoal. É preciso perguntar e responder o que posso e o que eu não posso. Porque nessa vida, se você não fizer o que você não pode fazer, está tudo ok, tudo certo. Mas se você não fizer o que você pode fazer, aí um grande erro. Alguma coisa está muito errada. Por quê? Porque nenhum de nós veio ao mundo para ser menos daquilo que deve ser. Nenhum de nós está aqui nessa vida para ser menos do que veio ser nessa mesma vida. Foquemos nessas coisas. E que essas tragédias que nos foram apresentadas no Evangelho, somadas às centenas ou milhares de outras tantas, ou que nos aconteceram mais diretamente, ou que nós percebemos como acontecimento na vida de irmãos e irmãs espalhados por esse mundo afora, nos ajudem a melhorar a nossa condição e a nossa presença de seres humanos na face da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.